Você já parou para pensar sobre as grandes questões da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito de tudo isso? Hoje vamos mergulhar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo para compreender o que a doutrina espírita nos ensina sobre esse tema tão profundo. E o nosso ponto de partida é uma frase dita por Jesus a Nicodemos: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma frase que ecoa há séculos e que nos convida à reflexão. Mas o que significa exatamente nascer de novo? Para nos guiar neste estudo, preparei um roteiro. Primeiro, vamos entender a diferença entre ressurreição e encarnação. Depois, como a ideia de várias vidas transforma os nossos laços de família. Em seguida, por que a encarnação é necessária? E por fim, será que essa jornada tem um fim? Vamos lá. Para compreender o que é o renascimento, é fundamental esclarecer uma confusão que, na verdade, já aparecia lá nos tempos de Jesus. A ideia de um espírito voltar à vida após a morte do corpo não era estranha naquela época. No próprio Evangelho, existem passagens em que as pessoas se perguntavam se Jesus não seria João Batista ou Elias que teriam voltado. E o próprio Jesus confirma que João Batista era, sim, Elias, que havia voltado. Isso valida a noção de que um espírito pode retornar em um novo corpo. E aqui está o ponto-chave da distinção que o Espiritismo faz. Ressurreição seria a volta do mesmo corpo físico à vida, algo que do ponto de vista da ciência é impossível, pois os elementos do corpo que morreram já estão dispersos. Por outro lado, a reencarnação é diferente, é a volta do espírito, mas em um corpo totalmente novo. Seguindo essa lógica, João Batista não seria Elias ressuscitado no mesmo corpo, e sim o espírito de Elias reencarnado num corpo diferente. Isso nos traz de volta aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel e procurou Jesus para saber o que era preciso para conquistar o reino dos céus. Jesus então lhe disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Surpreso, Nicodemos ainda pergunta: mas como é possível um homem, sendo já velho, entrar de novo no ventre de sua mãe para renascer? Jesus, também surpreso, lhe diz: ora, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Pois eu lhe asseguro que é preciso nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Em algumas traduções nós vamos encontrar Jesus ainda acrescentando: é preciso nascer da água e do espírito. Esta afirmação, nascer da água, levou algumas religiões a entenderem que era preciso algum ritual que representasse esse nascer da água, e por isso incorporaram em suas tradições o batismo. No entanto, o Espiritismo vem esclarecer que a interpretação para a simbologia da água é uma metáfora utilizada por Jesus para representar o nascimento do corpo físico. Para os antigos, para os hebreus daquela época, a água era o elemento que gerava matéria. E nascer do espírito seria, claro, a alma que dá vida a esse corpo. Ou seja, um renascimento duplo, material e espiritual, a cada nova vida. Então ficou claro que nascer da água significa nascer materialmente. O espírito precisa tomar um novo corpo físico para recomeçar a sua jornada na Terra. Bem, agora que esta base ficou mais clara, vamos avançar para a segunda parte e entender como esse conceito de renascimento afeta um dos aspectos mais importantes para todos nós, a família. Essa é uma preocupação muito comum, completamente compreensível. Afinal, se nós temos novas famílias a cada existência, quer dizer que aqueles laços que tanto valorizamos um dia simplesmente se perderiam? E a resposta, segundo o Espiritismo, é surpreendente. Acontece exatamente o contrário. A ideia de várias existências, na verdade, vem para fortalecer e não para destruir esses laços. Mas como isso funciona? Os laços de família vão além do corpo material. A família representa uma conexão espiritual. Espíritos que têm afinidade, que se amam, formam grupos, verdadeiras famílias espirituais. A vida na Terra é vista como uma separação momentânea, como amigos que fazem uma viagem e depois se reencontram. E eles se buscam muitas vezes reencarnando juntos para continuar evoluindo. O afeto verdadeiro, o afeto de alma, sobrevive. Já os laços baseados apenas em interesse, esses sim, se desfazem. E não foi o próprio Jesus quem confirmou essa visão ao perguntar: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Indicando que a verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não apenas pelo sangue. Quando colocamos as duas visões lado a lado, o contraste fica bem claro. Na ideia de uma única vida como destino final, a separação da família pode ser para sempre.
absoluta. Já na visão de várias existências, o que existe é uma solidariedade que continua, uma certeza de reencontro e de progresso conjunto para quem se ama de verdade. Isso nos leva a outra pergunta fundamental. Por que tudo isso é necessário? Se somos espíritos, por que precisamos de um corpo material? Vamos agora tentar entender o propósito por trás da encarnação. O Evangelho aponta para um propósito com 3 dimensões bem claras. A vida num corpo seria necessária para que os espíritos pudessem agir no mundo da matéria, ajudando a cumprir os planos de Deus. Além disso, essa atividade constante do dia a dia é o que nos ajuda a desenvolver a inteligência. E o mais importante é o nosso campo de provas, o lugar onde aprendemos a usar o livre-arbítrio. Há uma analogia que ajuda muito a entender isso. A vida como uma escola. Para um espírito que está começando, a encarnação é como uma série de aulas para desenvolver a inteligência e a moral. Não é um castigo, é um caminho de progresso. A reencarnação só se torna correção, expiação, quando o aluno, por teimosia ou negligência, precisa repetir de ano, ou seja, passar pela mesma lição várias vezes. Já vimos o que é reencarnação e por que ela acontece. Mas a pergunta que fica é: esse ciclo de reencarnar no corpo material continua para sempre? É infinito? Ou será que tem um limite? E a resposta que os espíritos dão é: não continua para sempre. A reencarnação em corpos densos, como os nossos, é uma fase, uma característica de mundos como o nosso planeta. Conforme o espírito evolui, a necessidade de um corpo grosseiro vai diminuindo. Existe uma linha de progressão bem clara. Em mundos menos evoluídos, o corpo é mais denso, mais pesado. Conforme se avança para mundos superiores, este corpo vai se tornando mais sutil, mais leve, quase etéreo, até que o espírito atinja um grau de pureza tão elevado que não precisa mais de forma material. Ou seja, o objetivo final de toda essa jornada não é ficar preso, mas sim se libertar. Os espíritos puros conquistam um estado de liberdade tão pleno que podem ir a qualquer lugar do universo para cumprir suas missões. Por fim, todas essas reflexões nos deixam uma pergunta silenciosa, que talvez nos acompanhe por muito tempo. Se a vida é mesmo uma escola e cada existência é uma nova lição, o que a vida está tentando nos ensinar agora? E como isso vai definir o nosso próximo passo nessa jornada de evolução? Fica a reflexão.